Sou João Carlos Beltrão, paraibano, nasci na capital, mas me criei em Alagoa Grande, no Beijo Paraibano. Lá tinha dois cinemas, o Santo Antônio e o Alagoa Grandense. O Santo Antônio, o cinema de Seu Zuca. Esse foi quem eu mais frequentei, as matinês de domingo. Bom, a lembrança mais remota que eu tenho é ter assistido os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Essa é a imagem mais remota que eu tenho assim um filme. Devo ter sido levado por minhas tias com minha irmã. O Alagoa Grandense eu acesso depois, né, mais tarde, e ele tinha um bilheteiro, um pseudônimo chamado Balaio. Ele, o bilheteiro, chegava e antecipava para a gente qual era o jogo do cinejornal Canal 100, que era exibido antes das sessões. E muitas vezes eu paguei o ingresso porque para assistir uma decisão da Taça Guanabara entre Vasco e Flamengo, que era mostrada nesses cinejornais. O clássico Canal 100. Bom, estudei em escola pública, era uma escola diferenciada. Estou falando aí do começo dos anos 80. E a gente tinha um cineclube. O VHS chegou lá prematuramente. Eu imagino que ali tenha sido o primeiro videocassete da cidade. E aí a gente ia para o auditório, 4 televisões eram dispostas no centro e a gente se sentava ao redor delas. Era exibido um filme e depois era debatido. Eu me lembro de uma sessão bem importante, assim, uma lembrança bem viva da exibição de O Destino do Poseidon, que foi debatido por Dona Dourinha, que era a diretora da escola. Bom, eu venho para a capital estudar, morava com minhas tias, e aí no centro da cidade aí tinha aqui o Cine Municipal e o Plaza. Frequentei mais o Municipal do que o Plaza. E tive acesso aqui às locadoras de videocassete, VHS. Essa aí foi que eu mais consumia, né? Acesso a alguns filmes que eu já tinha visto na TV. Eu me lembro de num oeste chamado Sete Homens e um Destino. Recordo desse filme porque eu faço jornalismo, vestibular para o curso de jornalismo. Na universidade eu tenho acesso aos clássicos, a mais informação sobre o cinema mundial, e aí acesso o clássico que dá origem a esse oeste, que é Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. Lá no primeiro semestre da universidade, do curso de jornalismo, eu tenho acesso ao cinema paraibano através de uma disciplina e ter assistido aula lá no núcleo de documentação cinematográfica, no DOC. Aí eu me fundei nesse lugar, nesse núcleo, porque foi um caminho que eu vi para orientar, me voltar para a câmera, para a edição, para a exibição. Aí eu fiz de tudo, né? Fiz de tudo. Captei som, imagem, projetei Super 8, 16, assisti praticamente o acervo deles em película e muitas vezes eu mesmo exibindo, dada a abertura que eu tinha, exercício de gravação e edição, que é inclusive a minha rota, né? A câmera foi um desvio dela, a edição era o plano de voo, a câmera foi um desvio. Bom, o Nudoc foi o meu lugar de formação. Saber do cinema paraibano, da relevância dele, né? Encontrar os seus realizadores. Foi lá que eu tive contato com Linduarte Noronha, com João Ramiro Melo, com Manfredo Caldas, com Vânia Perazzo, Manuel Clemente e a turma mais nova, Marcos Vilar, Torquato.
Elisa Cabral, Vânia Perazzo. Então aquela turma toda que orbitava no DOC. E o convívio ali, a vivência, o acesso, né, que me era franqueado pelo coordenador, o professor João de Lima. Esse eu devo bastante o fato de estar aqui para vocês, porque me abriu muitas portas mesmo. Uma passagem importante daquela fase eu fui bolsista de extensão e do NUDOC, e uma das atividades era levar aqueles filmes dos anos 60, 70 aos lugares onde eles foram feitos, reencontrar com seus personagens. Eu fui ao Talhado algumas vezes, né, e numa dessas eu para exibir Aruanda, e numa dessas eu chego e exibo o filme pela primeira vez para Eric, o menino do filme. Esse foi um momento bem importante, até pelas decorrências daquele encontro e dos trabalhos que se seguiram. Venham conhecer o cinema paraibano, a relevância, acessar ele, e gestar ali o meu TCC de conclusão de curso, que é um documentário sobre a Pedra da Riqueza, chamado Olhados Homens da Pedra, que discute método, forma e conteúdo deste documentário a partir dos seus 3 pilares: Vladimir, diretor, Manuel Clemente, fotógrafo, e João Ramiro, montador. Bom, ainda durante o curso, né, é oferecido uma oficina em 16mm em Recife. Eu vou, a universidade me chancela uma vaga lá pelo fato de ter oferecido a câmera. Eu fiz esse curso, não imaginava de aplicar os conhecimentos nem tão cedo, daquele momento. Só que naquele ano, Marcos Vilar vai e filma A Árvore da Miséria e Torquato, Verme na Alma. Estava eu lá para fazer assistência de câmera. Depois vem os filmes de Carlos Dowling, os outros filmes de Marcos e Torquato, e aí eu vou fazendo assistência em 35mm, ao passo, e editando, fazendo trabalhos, gravando, captando som de trabalho dos outros, importantes para a minha formação. Bom, aquela turma que se segue com os filmes de Carlos Dowling vão e se atrevem, vamos fazer outras coisas, e eu sou chamado por Bruno Salles para poder fotografar O Cão Sedento. Naquele mesmo momento, André Moraes vai e me chama para fotografar Alma, que é o 16mm dele. Ao passo que eu cheguei e fiz assistência de câmera para a Vânia Perazzo, em Por 30 Dinheiros, e aí vem outro momento que eu acho também bem importante desse período, que foi no último Fenarte. Teve uma noite dedicada ao cinema paraibano e eu era pessoa comum àqueles filmes. E isso eu estou falando dos filmes em película. Eu fotografei Alma e O Cão Sedento, né? Estava na fotografia desses filmes em 16mm, projetando ali em 16, e Por 30 Dinheiros em 35mm, que eu fiz a primeira, a segunda e eventualmente a primeira assistência de câmera, bem como foi um fechamento dessa fase de edição, porque Vânia me convida para eu fazer o primeiro corte, ainda em Betacam, em linear, daquele longa. Bom, isso eu acho um momento importante. Essa turma desses filmes, que depois vem O Plano do Cachorro, de Arthur Lins e Eli Marques, essa turma faz a retomada das atividades da ABD aqui na Paraíba, e aí eu fui um abedista bastante participativo, assim, presente, que declinou na minha participação bem efetiva. Bom, teve um edital aqui do governo do estado, Linduarte Noronha, que aí o estado não pagou. Cozinhando o pagamento disso. Ana Bárbara era presidente, depois vem a gestão de Carlos Dowling. Carlos estava ausente, e aí existia essa necessidade de alguma ação para cobrar esse recurso. Eu tomo a frente, provocado por Ana Bárbara,
e a gente faz uma reunião antológica na Subsecretaria de Cultura para cobrar o pagamento do edital. Bom, eu acho que aquela ação foi quem sedimentou o meu caminho para assumir a ABD. Eli Marques quem chegou junto e colou e disse: João, tu tens que... é importante, olha o que aconteceu contigo. E aí eu gestei a ABD por 2 mandatos. Nesse período da ABD, um outro ponto importante, e aí já na minha saída, no final da minha gestão, é que a gente é chamado a contribuir, eu consulto a base abedista para a formatação, a construção das bases do edital da primeira edição do Valfredo Rodrigues, em 2012. Com as políticas de inclusão para a área da cultura no governo Lula, um bocado de projetos acontecem no âmbito desse estado, de formação, e aí eu vim participar do Paraíba se iniciou, inclusive retornar para Lagoa Grande, e foi um momento interessante da minha caminhada, de difusão, e aí vários festivais e mostras, e aí meu trabalho circulou, e principalmente de produção, através de edital do semiárido, editais do Banco do Nordeste, e a nível nacional chamado Revelação do Brasis, que eu tive uma participação bem interessante, porque a Paraíba também foi muito presente nesse projeto. Daí vem, da primeira edição, Laércio Ferreira Filho, lá em Aparecida, vai rodar a Memória Bendita. Eu fotografo esse documentário e, em torno da Cauã Produções Culturais e o grupo que orbita nela, que atua nela, decorrência desse primeiro trabalho, vários outros acontecem, eles botam para produzir mesmo. E aí vem os documentários O Velho do Rio, vem a ficção Antoninha, vem o projeto de difusão, como uma mostra acauando o audiovisual paraibano, que eu participo de maneira bem efetiva. Na mostra tem um dado importante que foi uma janela interessante para a minha produção, que é pouco conhecida, que é a do âmbito do Instituto Federal da Paraíba. Eu tenho curtas, médias e longas-metragens fotografados do diretor Cláudio Brito, que dão conta do universo da obra de Ariano Suassuna, e essa mostra do audiovisual paraibano tem sido uma janela interessante, importante e relevante para eu mostrar o meu trabalho no âmbito do Instituto, que é pouco difundido. Compadre Zé? Opa! Boa noite, compadre. Que bom ver que estão aqui. Bom, gente, coisa nenhuma, comadre. Um caba safado bom de peia,
roubou São José lá da minha casa. Deus do céu, quem teve a coragem de fazer uma desfeita dessa? Logo o São José do senhor? E agora, o que é que o senhor está pensando em fazer? Eu quero descobrir quem foi, para passar um corretivo no desgraçado. Expulsar da fazenda ele e toda a família dele. Boa noite, compadre. Boa noite, Zé. Eu ouvi mal ou o senhor está dizendo que foi roubado? Fui, Zé. Roubaram São José lá da minha casa. Por isso quero que você chame todos os moradores para uma reunião amanhã cedo, na frente da minha casa. Se ninguém disser quem foi, vai todo mundo para fora, inclusive você, Zé. Mas, compadre, quer dizer que por um todo mundo vai pagar? Vai, porque eu não posso ser desmoralizado, né? Portanto, pegue o seu cavalo e vá de casa em casa levar meu recado. E aquele que não aparecer, eu vou dizer que foi ele. Dentro desse projeto também aparece no cenário o André da Costa Pinto. Né? Eu sou chamado a fotografar a encomenda do Bicho Medonho em Barra de São Miguel. E aí, deste primeiro trabalho com o André, nasce uma parceria que se solidifica ao longo da minha caminhada, né? Que vai daí desse Diamante de Munique, que é um curta-metragem que teve uma circulação nacional. André cria um espaço de difusão do conteúdo paraibano, inclusive com a Mostra Tropeiros, que é uma mostra voltada para o cinema paraibano, para o audiovisual paraibano, e aí eu me fiz muito presente, foi um espaço qualificado de exibição do meu trabalho. Fui premiado lá com o filme O Terceiro Velho, dirigido por Marcos Vilar, e minha produção passou pelas telas do Comunicu de maneira bem interessante, os filmes por mim fotografado. Ao passo que aí a coisa foi só amadurecendo, crescendo a minha parceria com o André. Pai, como é Deus? Não sei. Ninguém nunca viu Deus. Então como sabe que ele existe? Apodrece quando a noite vem, da fumaça levar um olhar além da vida. Eu não sei mais o que é sentir alguma coisa por alguém. Eu só sei que eu ainda tô viva. Mas tem alguma coisa aqui dentro travada, me pedindo o tempo todo pra morrer. E aí a gente chega no longa de ficção, Tudo que Deus Criou. É um filme importante para o cenário da Paraíba, porque entre o circuito comercial, nesse momento eu tenho estabelecido ao meu lado esses fiéis escudeiros, Lúcio César, na elétrica e maquinaria, Aderaldo Júnior na assistência de câmera, e Eli Marques na finalização de imagem. Ele dá o último corte do filme e a gente chega e rascunha a finalização aqui. Vamos ao Rio de Janeiro e temos 36 horas, terminamos usando somente 28. Ficamos felizes com o resultado, principalmente uma conclusão tirada ali, no arrumar as malas e a gente vir embora. A gente chegou no papo a constatação: olha, a gente veio aqui desmistificar, dar conta de que a gente tem plenas condições de, com equipe local, com estrutura técnica e o suporte, o que nós temos lá do ponto de vista técnico, a gente finalizar esse filme sem ficar nada a dever a ninguém. Isso é uma conclusão nossa ali no final, porque ficamos muito felizes de reproduzir num suporte com melhores qualidades, melhores condições técnicas, aquilo que a gente chegou e rascunhou plenamente na ilha e na finalizadora dele aqui. Decorrência disso daí, eu chego e tenho uma caminhada longa com os outros longas de André da Costa Pinto, que envolve outras duas ficções e um documentário.
discorrendo sobre o meu trabalho em alguns outros filmes, que eu diria que quando ela se apresenta de maneira mais potente, eu frisaria o Terceiro Velho, em que está ali o meu único trabalho em preto e branco. A Poeira dos Pequenos Segredos, eu acho que a postura da câmera e a relação dela com o silêncio que o roteiro pede, e quando a história aponta para um caminho de agilidade, como que a câmera se comporta e a postura dela na cena. Você tem em ato institucional um filme com a gramática clássica, o formalismo dele e soluções de planificação, decupagem e movimento de câmera que são orgânicos dentro da gramática clássica. Você tem DNAM, uma coisa que eu acho muito interessante é o diálogo da minha câmera e luz com a direção de arte, que nas externas é uma coisa orgânica, formalista, clean, entendeu? Limpa. E nos ambientes internos ela retrata muito bem sobre o escuro, aquele caos, aquela desarmonia que a história pede no âmbito intimista dos atores. Por me perdoe. Por me perdoe. Papo Romeu 7, Whisky Serra Golf, CQ geral. Alguém não escuta? Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional, que ponhamos um basta à Contra-Revolução. Já numa outra reunião desse conselho, os senhores ouviram a palavra do chefe do Serviço Nacional de Yankee Informação. 1, Romeu Kilo Oscar, Campina Grande. Houve o conselho. Não vai João Batista, bom dia. A opinião de que deveríamos, já naquela época, levantar uma barreira. Um capítulo importante da minha caminhada é Rebento, esse longa de André Moraes, que tem esse caráter de culminância do meu trabalho, de maturidade. É um filme que acompanha um dia e é um desafio, um filme dessa natureza, para dar uma unidade de luz, e quando a gente se propõe a corromper essa unidade, eu reporto aqui a cena final do filme, no encontro com o pai, que tem um outro caminho para a luz que o filme persegue, que o filme conta na caminhada dessa personagem até lá. Sem contar a felicidade de apontar para uma atriz potentíssima o trabalho de uma entrega como foi a de Ingrid Trigueiro. Eu fiz 2 exposições fotográficas a partir de frames de fotogramas dos filmes que eu fotografei. Com o seguinte filtro. Como é a partir dos filmes montados, tem um filtro do diretor e o filtro do editor-montador. Uma primeira chamou-se Retineando-me, que envolve os filmes desde o começo da minha carreira até 2012. E estão lá os multi-suportes, ou seja, o material ainda feito em analógico, quando entrou o digital, em alta definição, e os 16mm e alguma coisa, e algumas coisas em película. Em 2019, eu atualizo essa exposição, esse material, com uma outra exposição que aí chama-se Eis um Frame, que vai envolver os filmes de 2012 até 2019. Veio para a pandemia e aí a gente parou com a circulação deste trabalho.
Mas ao invés de perpetuar sua própria espécie, se preocuparam apenas em consumir todos os seus recursos. Pobres gafanhotos. Começo a acreditar que nós somos a única saída para isso. A solução mais razoável e aceitável.